Pai, obrigado pela vida do teu filho, obrigado pelo seu ministério, sua família. Guarda, proteja, abençoa a vida dele. Senhor, sustenta, Senhor, renove as suas forças, que ele continue sendo o canal do Senhor para nos abençoar neste local, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor fale conosco através da vida dele nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra a sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura de 3 textos aqui essa noite. O primeiro está em Gênesis, capítulo 46. Gênesis 46, versículos 28 e 29. Gênesis 46, 28 e 29 é o primeiro texto que nós vamos ler. Eu quero fazer uma rápida reflexão aqui hoje sobre a verdadeira Páscoa. Amém? É para você sair daqui hoje, que você tem motivos de sobra para sair daqui glorificando a Deus, festejando o maior de todos os milagres, a maior de todas as notícias, que o túmulo está vazio e o nosso Cristo vive e reina para todo sempre. Gênesis 46, versículos 28 e 29 diz assim, ó: Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele, chorou longamente. Agora vai lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vai dar um salto de milênios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A Catedral da Família é uma igreja da palavra. Amém? Então é para a Bíblia que a gente vai, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz a palavra de Deus: Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Mais um salto e vai lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Literalmente nós somos de Gênesis a Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 18, diz a palavra de Deus: Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Nós vamos pensar aqui hoje sobre a verdadeira Páscoa. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade que é governada por uma força terrível, a força do mercado. E a força do mercado tende a comercializar tudo, independentemente de se é sagrado ou não. Então a gente vive numa sociedade que faz de tudo para vender o tempo todo. Ela põe preço até na gente, quanto mais nas coisas ao nosso redor. É uma sociedade que trocou a travessia do Mar Vermelho pelas travessuras de um coelho, não é? Uma sociedade que faz inversões perigosas e absurdas. Uma sociedade que faz de tudo para te vender ilusões em doses homeopáticas. A sociedade que vende a felicidade em 12 vezes no cartão de crédito. Essa sociedade faz de tudo para destruir o verdadeiro sentido da Páscoa. Por isso que eu fiz questão, e agora eu quero que você volte lá em Gênesis, onde nós lemos. Gênesis 46, 28 e 29. A coisa começa aqui. José está no Egito. José é um homem que é uma espécie bíblica, um tipo bíblico, uma sombra, uma simbologia bíblica do próprio Cristo. É um homem que nasce numa família, é traído pelos seus irmãos, tinha tudo para dar errado, um indivíduo que tinha tudo para se tornar amargo, mas resolveu se tornar amigo. Um homem que foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, só que ele transforma tudo isso em graça, absorve toda essa maldade e transforma em vida. Ele é o homem que faz de tudo, tinha tudo para dar tudo errado, mas por causa da graça sobre a vida dele dá tudo certo. Só que é por causa desse homem que Israel vai entrar no Egito. E quando entra no Egito, entra por uma situação muito confortável. José é uma espécie de faraó no Egito, o segundo no Egito. É um homem que dá tudo bem para ele. Ele manda trazer seu pai
E é por isso que eu fiz questão de ler esse texto, porque o versículo 29 que nós lemos aí, tem uma das coisas mais estranhas que já aconteceram na história de Israel. Para você ter uma noção, olha que incrível. A Bíblia diz que José, por causa de José, a sua família pode vir para o Egito, numa época de fome. O faraó dá para a família de José a melhor terra do Egito. Israel entra no Egito pela elite, por cima, a terra de Gósen, uma terra maravilhosa. Só que quando Jacó chega, que vai se encontrar com seu filho amado, que ele julgava morto e de forma violenta, despedaçado por feras. Agora ele sabe que o filho está vivo, que Deus honrou seu filho. Ele vai encontrar com o filho e notem o que o texto bíblico diz. Primeiro que é um dos raros versículos nessa trajetória de José em que Jacó não é chamado de Jacó, mas chamado de Israel. E olha o que o texto bíblico diz. Diz que quando Israel viu seu filho e foi para perto dele, José veio com a sua carruagem, desceu da carruagem, abraçou seu pai e chorou sobre ele. O texto não diz que os dois choraram. Diz que José desceu da carruagem, abraçou seu pai e chorou. Moshe Grilá, um rabino lá de Israel, de Jerusalém, ele disse que é estranho esse texto. Qual é o pai que, ansiando por respostas sobre seu filho, por notícias sobre seu filho, encontra com seu filho, sabe que ele está vivo, que Deus o guardou? Qual é o pai que não choraria num evento desse? Ou melhor ainda, num momento desse? Aí a Bíblia diz que quem chora longamente sobre o pescoço um do outro é José e não Jacó. E o Moshe Grilá, um rabino extraordinário, diz o seguinte: é porque nesse momento Deus dá a Jacó a visão do que essa entrada na terra significa. Apesar de ser uma entrada muito boa, numa terra maravilhosa, favorecida pelo rei, não vai ser bom para Israel. Israel vai amargar anos e anos de uma escravidão violenta, e só vai sair daí quando o grito do clamor atingir o ouvido de Deus, e Deus levantar um Moisés, mandar 10 pragas, julgar todos os deuses do Egito e arrancar com mão forte o povo que ele fez entrar. É isso que se chama Páscoa na Bíblia. Deus tirar Israel do Egito. Entrou por esse texto. Só vai sair em Êxodo capítulo 12. Deus chega para Israel, avisa que a última praga vai passar, o anjo do juízo, matando todos os primogênitos. Porém, aquelas casas que tivessem o sangue passado nas portas, o anjo do Egito passaria, o anjo do juízo passaria por aquela marca, veria o sangue e deixaria aquela casa intacta. Há um pacto de sangue aí. É estranho, eu fico imaginando se fosse hoje, com racionalizações como a gente faz. Você já pensou se o pai da sua família dissesse: eu não vou fazer minha casa ficar diferente das dos egípcios, eu não vou passar essa estética estranha de uma cor vermelha na parede da minha casa, ou eu vou fazer isso na porta dos fundos, que é para ninguém ficar sabendo. Morria todo mundo. A graça tem um elemento que às vezes confronta, às vezes machuca, às vezes é estranho para nós. O mais incrível de tudo isso é que lá em Êxodo capítulo 12, o texto bíblico mandou que eles se arrumassem todos, prontos para sair, e comessem todo o cordeiro pascal, cabeça, membros e pés, não sobrasse nada, o que sobrasse era para ser queimado. Comer rápido, para sair pronto. O nome disso no hebraico é Pessah, a passagem, a Páscoa. Tem que sair dali. Portanto, a Páscoa para o judeu sinaliza a abertura de um novo tempo, sinaliza sair do cativeiro para encontrar a liberdade. Essa liberdade vai ser vista depois, como Paulo vai dizer, que Cristo foi o nosso cordeiro sacrificado. Ou seja, olha que coisa impressionante, ele não vai mais descer e matar os primogênitos, porque Deus em Cristo dá o seu primogênito para substituir todos os outros primogênitos. O sangue de um só vai valer por todos. E agora que eu quero te dizer uma coisa que é capaz de te libertar aqui essa noite. Escuta o que eu vou te dizer. Adão é um homem que experimenta a morte. Depois de Adão, todos os homens experimentam a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Só que Cristo foi um homem que sem pecado conseguiu entrar no reino da morte. Como ele não tem pecado, também não tem salário para receber. É o único que entrou no reino da morte e saiu do outro lado vivo. E porque ele está vivo, nele nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E a nossa Páscoa já não é morte, é vida. Já não é cativeiro, é liberdade. Já não é cadeia, é glória. Não é escravidão, é graça. Você hoje tem motivo de sobra para celebrar a vida. O seu Cristo vive, o Senhor da sua história está vivo.
Se você acredita realmente que Jesus Cristo ressuscitou, então na sua vida o pessimismo não tem a última palavra. Na sua vida a dor não tem a última palavra. Na sua vida a morte não tem a última palavra. Na sua vida os problemas não têm a última palavra. A crise não tem a última palavra. Para quem acredita que Cristo ressuscitou, a esperança tem a última palavra. A vida tem a última palavra. A alegria, a última palavra. A salvação tem a última palavra. Essa é a nossa Páscoa, o nosso Cristo. Lá em Apocalipse, no texto que eu li, tem algo que é maravilhoso. Jesus se apresenta para João e diz: eu estive morto. Pensa numa frase extraordinária: já tive morto. Você já ouviu alguém falar isso? Eu já estive morto, mas agora estou vivo. E o melhor de tudo, eu tenho a chave. É tão extraordinário. Jesus fez uma coisa que, para mim, é uma das coisas mais lindas da Bíblia. Ele redefiniu e bagunçou completamente as nossas concepções de morte. Por exemplo, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele é o único do texto que não chama Lázaro pelas categorias da morte. Jesus não diz assim: onde vocês colocaram o corpo, o defunto. Ele diz: onde vocês o puseram. Aí vai lá e dá um grito pelo nome: Lázaro, vem para fora. Jesus é um Deus que é capaz de pegar um túmulo emprestado e devolver. Ele é capaz de sair do túmulo e deixar os lençóis dobrados. Ele é capaz de fazer com que todo mundo no mundo hoje vá para um cemitério para fazer festa, para visitar um túmulo com a certeza de que não vai ver nada lá, porque ele está livre. Jesus bagunçou as concepções de morte. Isso significa que toda e qualquer pessoa que se diga discípulo de Cristo tem que lutar contra a escravidão. Toda e qualquer pessoa que se diga discípulo de Cristo tem que lutar contra os preconceitos que oprimem. Toda e qualquer pessoa que se diz discípulo de Cristo acredita na ressurreição e na vida. Nunca vai dar por final a morte. Ele sabe que a sua vida, por estar aqui hoje, já é uma vida vivida na plenitude, na integralidade da graça. Ele sabe a morte não tem a última palavra na minha vida, na minha história, na minha família e na minha relação com Deus. Uma das coisas que são incríveis da Bíblia é quando você olha por essa retrospectiva e você começa a perceber que Israel passa anos e anos sofrendo, escravo, um povo massacrado. Agora tem que sair correndo do Egito às pressas. Acabou de comer um cordeiro com ervas amargosas, que é para sentir mesmo o gosto da miséria, e agora tem que sair correndo. E nessa de sair correndo, é interessante que fica encurralado entre o Egito, os exércitos de Faraó de um lado, o Mar Vermelho do outro. A graça de Deus aparece, abre o mar, esse povo passa. Daí para frente vai entrar no deserto, ficar perambulando, dando volta, morrendo todo mundo. Para nascer uma outra geração. O Egito fica sepultado nas areias do deserto. A geração que entra em Canaã, uma geração nova, absolutamente nova. Daí vai se desenvolver toda uma sequência de coisas, de juízes, de profetas, tudo apontando para o Cristo que viria. Aí o Cristo vem, anda com a gente, fica conosco, no nosso jeito de ser, com o nosso ponto de vista. Ele vai para a cruz, ele morre, fica 3 dias no túmulo. Aí vem um dos padrões mais tremendos da Bíblia, que você tem na sua Bíblia hoje. Se você ler na sequência 3 salmos, Salmo 22, 23 e 24, você vai ver isso. O padrão de 3 dias. O 22 é a cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo da angústia, moído, quebrado. 23 é o salmo do descanso. O Senhor é meu pastor, me leva, me faz, me unge, me deita. É o túmulo fechado. Mas o 24 é hoje, ressurreição. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo que nele há. Ele está em tudo, Ele é Deus de todos e por todos. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele vive, Ele reina, a Ele glória, a Ele honra em todos os tempos. É o único que venceu a morte. Eu estava observando esses dias, quando você vai nos cemitérios, se você for visitar os cemitérios, existe até um turismo disso de quem trabalha com arte. Por exemplo, quem mexe com design, com arte, tem alguns cemitérios na França, na Europa, por exemplo, que são cemitérios extraordinários pelas obras de arte do túmulo, mas todos eles são marcados por uma frasezinha, que é a frase do limite: jaz aqui. Se você for hoje, por exemplo, no túmulo de Elvis Presley, está lá, jaz aqui, famoso Elvis Presley. Aí no túmulo do Bruce Lee, jaz aqui, famoso não sei quem. No túmulo dos grandes, jaz aqui. Ou tem uma placa bonita, uma história interessante, mas a plaquinha diz: ele veio até aqui, daqui não passou mais. O limite foi até aqui, a genialidade esgotou aqui. Por mais que ele tenha criado coisas espetaculares, ele parou aqui. Anteveu a história, mas parou aqui. Não viveu no seu tempo, mas parou aqui. Foi o homem, a mulher, mas parou aqui. Foi o cara, mas parou aqui.
Aí você vai no túmulo de Jesus em Jerusalém, não tem nada de extraordinário, nada de suntuoso, tem uma rodoviária do lado, é uma pedrazinha estranha rolada, uma gruta, um negócio feio, mas quando você entra lá tem uma plaquinha: ele não está mais aqui. Ele veio até aqui, mas daqui ele saiu, e ele está aí hoje, ele está aqui hoje, ele é o nosso rei, é o Senhor da vida, ele é o dono do ilimitado, ele está acima de tudo e de todos. É por isso que ele fala para João: eu estive morto. Que frase tremenda. Eu já morri, João. Você já pensou, você vai se alistar na guerra, e aí o seu general chega para você e fala o seguinte: você quer se alistar comigo? Quero. Então saiba que eu já estive morto. Irmão, você não tem mais nada para temer. O último dos seus inimigos já foi derrotado pelo seu general. Pode marchar tranquilo. Ele é o rei da vida. Ele está em todos, vida e vida em abundância e para sempre. A vida da igreja flui. A palavra que eu tenho para você hoje é otimista. Se tem uma coisa que me irrita na maioria das igrejas hoje, é o que a gente faz com a ceia. Em muitos lugares. Ainda bem que a nossa igreja, uma das marcas dela é a alegria da ceia. É ou não é? Eu gosto de vir na ceia da nossa igreja. Sinto falta quando de vez em quando a agenda dá errado e eu tenho que sair. Porque tem igreja que você vai em a ceia da igreja e a sensação que tem é que é um velório de Jesus. Gente triste, sem graça, acabrunhado, amarelinho, pálido, tomando vinho assim sem graça, tremendo, com pão. Nós estamos na ceia só para celebrar a maior de todas as notícias: o império da morte perdeu, a vida está acima de tudo e de todos, livre completamente. O que a gente faz na ceia é tão espetacular. Se você olhar na Bíblia, por exemplo, só para você ter uma noção, todas as vezes que você encontrar uma ceia no Novo Testamento, você vai encontrar 4 verbos: tomar, abençoar, partir e dar. Tomando o pão, abençoou, partiu e deu. Jesus fez isso com 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele chega na casa dos discípulos, ele tomando o pão, abençoou, partiu. Só não deu tempo de dar porque eles descobriram que era ele. Mas está implícito no contexto. Aí quando Jesus está com os 12 na mesa da ceia, ele tomando o pão, abençoou, partiu e deu. Quando Paulo vai colocar ordem na ceia bagunçada dos coríntios, ele fala: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, abençoou, partiu e deu. Jesus fez isso com os milhares na multiplicação do pão, tomando o pão, abençoou, partiu e deu. Tomar é no sentido de receber. Em toda mesa que você vai, esses 4 verbos se repetem. Em qualquer mesa que você for, se você não levar nada, leva a si mesmo, é ou não é? E cheio de fome. Na igreja Jesus te recebe, Ele te toma. Por Ele te tomar já é bênção, mas Ele vai além e te abençoa. E quando te abençoa, vem a parte dolorosa do processo: Ele te parte. E partir é revelar essências, e aí que dói. Mas porque Ele te parte, Ele te devolve. Ele te toma, te abençoa, te parte e te coloca no mundo. Todo mundo que vem para a ceia se torna missionário. Chega aqui, é recebido, abençoado, partido, curado e devolvido ao mundo, fazendo diferença por onde passa e dizendo para o mundo: eu não estou só comendo um pedaço de pão, eu estou sendo aquele, hoje, o porta-voz daquele que há em mim, que me coloca na mesa, que me chama para perto, que é o Deus da minha intimidade. Uma das coisas mais lindas da Bíblia é o fato desse Cristo ter se colocado como o Cordeiro Pascal, que Paulo falou no texto que nós lemos de 1 Coríntios 5:7. Sabe por quê? Se você olhar nos reinos do mundo hoje, você chega em casa, pega um livro do seu filho de história na escola, vai dar uma olhada nos reinos do mundo, faz uma pesquisa na internet e procura, por exemplo, os animais símbolos dos impérios. São sempre ferocidades, sempre animais de ataque, são sempre animais predadores. É uma águia, é um dragão, é um leão, é um urso, é sempre um animal predador. O único reino que não tem um animal predador como símbolo é o reino de Deus. No reino de Deus você tem um cordeiro imorto, que é para todo mundo saber que aqui não é pelo medo, é pela graça. É quando você dá seu sangue e convida os outros a participarem da vida. Você é ministro da vida. Que você nunca mais se esqueça disso aqui hoje. Tem uma coisa no texto de Êxodo, capítulo 12, que é o momento da Páscoa, do povo comer o cordeiro sacrificado com ervas amargosas. O texto diz que os pais deveriam sentar com seus filhos e conversar sobre isso, explicar o que estava acontecendo, a família celebrando juntos. Aí deviam comer e sair, a família inteira juntos. Ou seja, para Jesus, sacrificado como cordeiro da nossa Páscoa, o que interessa é que seu sangue foi derramado não para que um grupo de privilegiados se levantasse, mas que a família dos cativos fosse liberta. Por que você está vivo aqui hoje? Porque esse sangue é eficiente e suficiente para você. Você está vivo e feliz aqui hoje porque essa graça te alcançou, te atingiu. Aliás, para quem está em Cristo, é tão tremendo isso que você pode ficar feliz, liberto,
tranquilo e ainda pode comer um chocolate. Amém, irmão? Se você não quiser, dá para mim que eu como. É que tem crente que ele é tão cheio de paranoia que ele pensa o seguinte: também não posso mais fazer isso. Se os irmãos levassem isso tanto ao pé da letra com o divórcio, nunca mais se divorciaria. Porque a Bíblia diz: Deus odeia o divórcio, mas eles não fazem isso. É ou não é? É que crente gosta mesmo de comer. Se Jesus morre, eles comem peru. Se Jesus ressuscita, eles comem bacalhau. Né? O tempo todo envolvido nesses processos aí. Aí não quer engordar. Sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? Tem sempre uma refeição, não sei se você já notou isso, tem sempre uma refeição perto de algum movimento de crente, você já notou isso? E isso é da Bíblia. A Bíblia inteira tem uma espécie de teologia da gastronomia. Qual é o nosso grande movimento como igreja? É uma refeição, pão e vinho. O pão, sabe o que é o pão? Alimento universal, que todo mundo come no mundo inteiro e não enjoa. Pão, de tudo quanto é tipo, espécie, tamanho e formato. Por incrível que pareça, em qualquer cultura do mundo, alguém come pão. Onde você for, tem alguma refeição do lado. É gente comendo alguma coisa. Jesus é o Deus que come. A vida inteira você vai ver na Bíblia ele comendo um monte de coisa com todo mundo. Ele come peixe, ele come pão, ele fica perto do povo. Ele pergunta se tem o que dá para comer, se não tem. Na hora de sair da Páscoa tem que comer um cordeiro. Na ceia tem que comer alguma coisa. E no final de tudo ainda vai ter uma boda do cordeiro que é para você comer a vida inteira. Imagina, que bênção. Sabe o que o texto bíblico está dizendo para nós? É que a nossa ceia, simbolizada pela grande Páscoa de Cristo, não é uma mesa que afasta ninguém, é uma mesa onde todo mundo tem acesso. Portanto, a mesa da ceia é a mesa das mesas, que deveria ser de todas as mesas das nossas casas. Não deveria haver entre nós os jantares suficientes só para os especiais, mas assim como a mesa da ceia, o jantar para qualquer um que puder chegar, porque pelo sangue foi aberto um novo caminho no véu, e você agora é livre para fazer parte da mesa da ceia do Senhor. Em outras palavras, tudo que a gente entende como Páscoa na igreja não tem a ver com a nossa capacidade de dizer o quanto a gente consegue fazer, mas é tudo pela graça e misericórdia de Deus. Ou seja, nós estamos aqui hoje em puro débito, se podemos dizer assim. A gente deve o fato de estar vivo, deve o fato de estar na igreja, deve o fato da graça ter descido sobre nós. Então aqui hoje deveria ser um culto de extrema gratidão, a gente só glorificar e agradecer a Deus porque Ele venceu a vida, porque Ele já esteve morto, Ele já esteve do lado de dentro de um túmulo, saiu de lá e trouxe a chave para mostrar para mim e para você que a nossa garantia está nas mãos dele. Não é o inferno que determina a sua vida. Eu estou dizendo isso porque hoje tem crescido em muitas igrejas um número de pessoas assustadas por uma série de heresias. Tem pessoas realmente que eles têm tanto medo de demônios e de outras coisas mais, porque ainda não entenderam que quem está em Cristo não tem que ter medo de absolutamente nada, porque a graça de Jesus te liberta de absolutamente tudo. Eu vou mostrar isso para você num outro ângulo. Quer ver uma coisa? Imagina que você está na sua casa, com a sua família, assistindo um jornal, de repente aparece lá um atentado, desses atentados terroristas terríveis que existem. Dá uma sensação ruim na gente, não dá? Porque a morte é cruel. Você já viu como é que a morte age? O império da morte tem um modus operandi terrível. A morte não liga na sua casa e fala: se prepara que a semana que vem eu vou pegar alguém aí. Imagina se ela fizesse. Ela simplesmente aparece, se estabelece e rouba. E a morte é sempre um exagero, leva muito e deixa pouco. Não é ruim? Estranho, negócio complicado. Ela produz isso na gente. A morte não avisa, simplesmente chega, se estabelece e sai. Pior de tudo, a morte causa em nós uma sensação violenta de impotência. Digamos que nós estejamos todo mundo aqui agora à noite e tem um irmão aqui conversando com a gente. Aí durante a semana esse cara morre. E a gente fala: meu Deus do céu, o cara estava lá domingo, falando na igreja, hoje já está morto. Aí vem aquele monte de frase feita, que os nossos maiores problemas são com a linguagem. Então a gente tenta criar frases, tipo: para morrer basta estar vivo, o Senhor levou, aleluia. E a frase de crente para a morte é linda. O Senhor levou, dormiu no Senhor. Pergunta se ele quer. Fiquei sabendo de um irmão que um pastor foi visitar o irmão no hospital, nas últimas. O irmão nem podia falar mais, só fazia O pastor falou: irmão, você não pode falar, então ora comigo. Você vai concordando com a minha oração. E o Senhor, abençoa teu servo. Teu servo está aqui na cama desse hospital. Senhor, se for da tua vontade, prepare e leve ele. Quem é que quer ir? As nossas frases da morte são lindas, mas são sempre para os outros, não é verdade? Sempre para quem está perto. A gente sempre acha assim, por exemplo, teve um amigo meu que disse: olha, a morte nada mais é do que uma espécie de fila. Se você quiser o meu lugar, eu dou sem problema algum. Né? Tem um amigo meu que é pastor que diz: no dia que eu morrer, coloca no meu túmulo lá, aqui vai um homem contrariado. Eu não queria ir, mas não tem como. Morrer é um negócio complicado, ninguém gosta de falar de morte. Morte não é assunto de café da manhã, e deveria ser. Você já notou que era para a gente estar acostumado com a morte, mas ninguém se acostuma?
Todo dia alguém morre, mas você se acostuma? Não dá. É aí que eu vou te dizer uma coisa hoje, que eu sei que você vai glorificar muito a Deus no final do que eu vou te dizer. Olha para mim para não perder o raciocínio. Tem uma coisa incrível nisso que eu estou te dizendo. Tudo isso que a morte causa em nós, essa impotência, esse desarme da vida, Jesus causou na morte. Imagina só, quando a morte se estabelece, ela traz uma palavra com ela: irreversível, nunca mais. Você sabe que aquele irmão que morreu nunca mais aparece aqui, a não ser que você crê em umas coisas aí que eu acho que você não crê. Mas ele nunca mais aparece aqui, porque é irreversível, não é verdade? Aliás, se ele aparecer para você, você desmaia, é capaz de ir junto com ele. Se apareceu, a morte, ela vem com a palavra irreversível, é a marca dela. Agora, John Donne, um poeta cristão que eu gosto muito do século XVIII, ele disse, um dia, ele teve uma doença, e bem na época que a peste devastou a Europa, matou muita gente, e ele ficou doente, ele achou que estava com a peste, mas graças a Deus que não era. Isso levou ele para o quarto, ele começou a pensar, e escreveu um poema chamado Morte, Tu Morrerás. E olha o que ele diz no poema: morte, você pensa que é a tal, o fantasma de todos os terrores? Não é. Ele disse, você nada mais é do que uma parábola do sono. Ele disse, no sono, eu estou dormindo, parece que estou morto. Não parece mesmo que você está morto quando está dormindo? Principalmente alguns maridos, não parece? Está morto. Aí no outro dia de manhã, acorda. John Donne disse assim, a morte, você é isso. Você é só um sono. Mas te prepare, morte, porque tu morrerás. E no dia que morreres, eu estarei vivo no teu velório. Porque sobre mim há uma promessa: Ele enxugará dos meus olhos toda lágrima, não haverá mais dor, nem morte, nem pranto, eu estarei com Ele para sempre. A igreja é o único povo que vai estar presente no velório da morte e celebrando a vida para toda a eternidade, porque Ele é vivo e a vida dele está em nós. Quer ver uma coisa extraordinária? Sabe essa coisa ruim que a morte causa na gente? Imagina você ter a notícia agora de que alguém muito próximo de você morreu, você fica com aquela sensação de impotência. Tenta imaginar a morte, fazendo a maior festa no império da morte, a morte aliada com o diabo e todo mundo junto, fazendo a maior festa porque Jesus morreu. Aí depois de 3 dias Jesus se apresenta vivo de novo, olha na cara do império da morte, toma a chave e avisa: apresento a você a reversão da irreversibilidade, e joga um cântico na boca de Paulo: quando isso que é mortal se revestir de imortalidade, isso que é corrupto de incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que foi escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê você? Imagina o susto que a morte tomou, a impotência que sentiu em ver Jesus de novo, vivo, apresentando para ela que é possível ser reverso do irreversível. E se não bastasse isso, ele ainda avisaria para ela: vai se acostumando, porque eu tenho um monte de gente que vou fazer a mesma coisa com eles, vão ressuscitar todos, a promessa vai atingir a todos eles. A partir de agora, o império da morte não domina mais. Você aqui está debaixo dessa promessa aqui hoje. A Páscoa do Senhor para você é vida, para você é libertação, para você é transformação, para você é celebração. Você pode adorar a Deus aí por 1 minuto? Agradeça a Deus 1 minuto da sua vida, para agradecer a Deus pela vida, pela graça fluindo na sua história, por você estar vivo aqui hoje, poder celebrar ao Deus de toda a vida. É tão espetacular isso. Isso me alegra de um modo, irmãos, de ficar imaginando que Deus trabalha na história para deixar a morte, o império da morte, tristes, de entender de uma vez por todas que nós que estamos em Cristo podemos dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Imagina, estou livre agora para entender que a graça de Deus é quem dá a última palavra em tudo, que já o império da morte, o império das trevas, da angústia, não determina quem eu sou. Daqui para frente, quando o inimigo sugestionar para você que você é fracassado, derrotado, você pode até rir se você quiser, ou come chocolate para ficar melhor. O importante é dizer para ele: a partir de agora, as suas sugestões passam por mim e saem, porque eu tenho uma coisa que nem você tem mais: vida para sempre, vida para a história, vida e vida em abundância, vida que não cabe nesse tempo, então ela extravasa e atinge a história, vida no céu, vida na terra, vida nas relações, vida na família, vida no espírito, vida na alma. Uma das coisas que eu acho impressionante dessa relação de Jesus com a morte, é o jeito como Jesus vai para a morte. Se você parar para pensar nisso, ele vai para a cruz, e a cruz por si só é uma das coisas mais incríveis da história.
ela cravada, o lugar onde Jesus foi crucificado, o monte, chama-se caveira. Jesus pegou a cruz e socou em cima da caveira, que é para o mundo inteiro saber, olha para cá, a cruz em cima da caveira está deixando bem claro que a morte não assusta mais, o crucificado venceu, o túmulo está vazio, a caveira não diz mais os terrores que dizia, a cruz sinaliza a luz. Uma das coisas que é impressionante hoje é que nós vivemos num século que é socado, fechado de violência por todos os lados. Em todos os filmes, novelas, séries, você só enxerga violência para todo lado. Alguns dos jornais que a gente vê nas revistas, se você torcer, pinga sangue. Notícia ruim para todo lado. Se tem uma coisa que é inadmissível, é um grupo de cristãos que só tem notícia ruim. Se você está em Cristo hoje e acredita na ressurreição dele, você precisa ter certeza de uma coisa: se você acredita na ressurreição de Cristo, por mais estranhas que sejam as notícias, elas não conseguem arrancar a alegria da sua alma. Você sabe que esse tempo passa, céus e terra passam, mas a palavra permanece para sempre, e a palavra dele para você, vida. Esses dias eu estava com a minha esposa, andando aí pela cidade, no carro, e ela falou assim, ó, toda hora que passa aqui pelo canto, aqui tem esse monte de raízes no asfalto, fica uma ondulação, é ruim até de passar com o carro. Eu falei para ela, reclama não, que isso aí é vida. É o poder da vida das raízes, é tão forte que vai mexendo com o asfalto. Não interessa se o homem chegou aqui e jogou bilhões de coisas em cima dela, a força da vida sai, ela rompe o asfalto, ela está dizendo para todo mundo, eu estou aqui, mas estou viva. Tentaram me sepultar, mas eu existo, eu estou viva. A árvore é verde aí em cima porque eu estou viva aqui embaixo. Você está vivo, porque a graça de Deus ainda flui, apesar dos escombros que a vida tenta jogar sobre você. Você tem um motivo hoje para agradecer a Deus, você está vivo, e a sua vida aqui hoje vale a pena, porque a graça de Deus já pagou o preço pela sua vida. Quando Jesus estava no alto da cruz, para fechar tudo, no alto da cruz Jesus deu um brado, tetelestai no original grego, feito seria a melhor tradução, consumado, terminou, acabou. Interessante que essa é uma palavra que todo mundo que estava ali, que conhecia grego, sabia que palavra era essa. Por exemplo, se um pai, naquela época, chamasse seu filho e falasse para o filho assim, eu quero que você vá até a padaria, compre um pão para mim. O filho ia, comprava, voltava, entregava para o pai e dizia para ele, tetelestai, está feito. Eu fui e voltei, cumpri a tua ordem, está aqui o pão que o Senhor me pediu. Se um escravo fosse condenado por algum crime, alguma coisa, depois que ele pagasse a sua dívida, quando ele fosse libertado, saía do cárcere, eles colocavam uma plaquinha dentro do cárcere, tetelestai, está pago, por esse problema ele não pode ser mais cobrado, essa dívida não existe mais. Você comprava uma casa, uma propriedade, aí quando você recebesse a escritura da casa, tudo pago, eles carimbavam na escritura a palavra, tetelestai, está pago, não deve mais nada, a casa é sua. Aí Jesus no alto da cruz, se tem uma coisa que é a minha maior alegria hoje, é que eu tenho certeza que naquele alto da cruz, ele deu uma olhada assim, ó, e aquele olhar dele veio arrastando séculos e me viu, um menino pequeno na periferia de São Paulo, precisando de apoio, de abraço, de cura. Ele me viu e o grito dele me atingiu, menino está pago, a sua vida está feita, acabou, não tem mais dívida, eu cravei no alto da cruz os seus pecados, você está livre. Você está vivo aqui hoje porque essa sua dívida foi rasgada, foi pago no alto da cruz, a sua dívida. Você não deve mais nada, a cruz te libertou. É por isso que a gente não precisa ficar fazendo uma série de coisas para tentar garantir uma salvação, porque a cruz já garantiu isso para nós, já estamos livres, a graça age em você. O problema é que isso exige uma entrega total, radical. Se você entendeu tudo que eu falei até aqui, agora tem que tomar uma posição de uma entrega total e radical a Deus. A ideia da Páscoa era comer tudo até não sobrar nada do cordeiro. Sabe o que significa isso? Integralidade, comer tudo, entregar tudo. É entrega radical, total e absoluta. Não dá para você entregar 50% da sua vida. Ou você entrega tudo para Deus hoje e não entrega nada. E o mais incrível é que quando você entrega tudo para Ele, porque o mundo acha que quando você fica crente, você fica preso. É porque eles não entenderam ainda que você está preso é quando não é. Agostinho disse que quando você é escravo de Cristo, aí que você é livre. Porque Ele pede tudo e quando você dá tudo, Ele te devolve tudo e mais um pouco. Porque Ele devolve tudo com Ele. E aí a vida fica mais plena, mais cheia de vida. Eu estava lendo a história de um homem, é só uma história. Estava lendo a história de um homem que ele estava na sua casa um dia, tranquilo. De repente, bateram na porta.
Aí ele foi atender. Era Cristo. Imagina se você um dia na sua casa recebe a visita de Jesus em pessoa. Imagina. Ele ficou todo empolgado, feliz, assim, não sabia nem o que fazer direito. Ele falou para Jesus: Senhor, o Senhor na minha casa, que maravilha. Vem aqui. Já levou Jesus para a sala, ligou o ar-condicionado e tal. Fica aqui, Senhor, olha que maravilha, aqui na sala. De repente Jesus falou: eu gostaria de ficar aqui com você um tempo. Falou: tranquilo. Levou Jesus para um quarto. Disse: esse quarto aqui, ó, tem ar-condicionado, tem uma suíte aqui, tem um closet, o senhor fica à vontade, o quarto é seu, descansa, a casa é sua. Aí fechou a porta, deixou Jesus lá no quarto, foi para a sala, ficou pensando: meu Deus, Jesus está na minha casa, no meu quarto de hóspede, vou ligar para todo mundo, mandar um WhatsApp geral, Jesus está aqui. O problema é que bateram na porta. Ele foi atender, diabo em pessoa, imagina. Deu-lhe uma surra, porque o diabo só sabe fazer isso, a linguagem dele é violência. Bateu nele muito, e ele vem sangrando, machucado, bate na porta do quarto de Jesus. Jesus atende, dá aquela olhada para ele. Ele diz: Senhor, o que é isso? Te recebi na minha casa, te dei o melhor quarto de hóspede, o senhor está no quarto de hóspede, o diabo veio aqui, me arrebentou, o senhor não fez nada. Jesus perguntou: onde foi que ele te pegou? Foi ali, senhor, na porta de entrada ali, ó. Onde é que eu estou? O senhor está no quarto de hóspede. Aí Jesus diz: aqui ele não te pega. Aí ele pensou assim, falou: senhor, vamos fazer o seguinte, fica com a sala também. A sala é legal, tem, né, dá para a gente assistir uns DVD juntos, fica na sala também. Se tem uma coisa que o diabo não é tolo, guarda o que eu vou te dizer aqui: o diabo não é bobo. Alguém com capacidade para arrastar a terça parte dos anjos na presença de Deus, sem ter o que dar em troca, não é tolo. Tolo é quem pensa que ele é. Não é verdade? Ou seja, ao invés de você ficar preocupado com a besta do Apocalipse, fique esperto com a interpretação dos trouxas, é ou não é? Quer ver uma coisa séria? Ele está ali na sala, de repente o diabo bateu na porta lá dos fundos. Ele foi atender, tomou outra surra, voltou ainda mais quebrado, rastejando. E disse: Jesus, não é possível. Olha aí, Senhor, de novo, na minha casa. Jesus falou: onde foi que ele te pegou? Foi ali, na porta dos fundos. Onde que eu estou? Na sala. Jesus falou: aqui ele não te pega. Aí caiu a ficha. A crente é assim mesmo, é devagar. É por isso que a gente tem que fazer seminário, acampamento, que crente pega no tranco, é devagar, lá pelo terceiro dia. Por isso que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, crente é devagar, é ou não é? Agora olha que incrível. Ele chega, escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Ele chega e diz: Senhor, peraí, espera um minuto. Vai lá no seu quarto, abre a gaveta, pega as escrituras que ele tem da casa, todos os documentos, traz, joga em cima da mesinha da sala e diz: aí Jesus, assina aí, ó, assina aqui, ó, a casa agora é tua, é tudo teu, a escritura é tua, o senhor deixa eu dormir aqui que eu não tenho nem para onde ir hoje. De repente, enquanto ele está falando, toca a campainha. Ele falou: Senhor, vai lá atender que a casa é tua, é para o Senhor. Jesus vai, vence o inferno com uma vitória retumbante, bota os demônios para correr, volta, abre a mão dele, bota a chave na mão e disse: agora você entendeu, se eu mando em toda a sua casa, o inferno não manda mais aqui, porque ele sabe quem é o dono da casa, da vida e da história. Você está vivo hoje porque Jesus manda na sua vida. Ele é o Deus da sua casa, Ele é o Senhor da sua história, é o dono da sua família, é o dono da sua vida. Deus é que é o dono das suas fazendas, Deus que é o dono das suas empresas, Ele que é o dono de tudo, de todos, é Ele que é o Senhor da sua vida. Para quem está em Cristo, a morte não assusta mais. Para quem está em Cristo, ele tem uma palavra de vitória, ele tem a alegria de poder dizer: eu sirvo ao único que já pisou no império da morte, eu sirvo ao único que conhece o túmulo do lado de dentro, eu sirvo ao único que prometeu para mim que a vida dele estaria em mim, e se a vida dele está em mim, a minha vida já não importa mais, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o império da vida que flui, que acaba com a morte. Que nunca mais você se esqueça hoje do que eu estou te dizendo aqui. A Páscoa para o cristão não tem a ver com movimentos mercadológicos, não tem a ver com sofrimento, com angústia, como a gente diz, tem a ver com passar por isso, não ser derrotado por isso e acreditar na vida, porque para nós não termina na cruz, a cruz é começo, ele vai continuar com o túmulo aberto e a esperança pintada na história de que ele vive, e porque ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Fica de pé, por favor. A coisa mais linda da Bíblia, para mim, opinião minha, é quando Jesus vai subir aos céus. Deixa eu te falar isso para encerrar aqui, ó. Olha para mim. Se fosse eu,
acabei de cumprir minha missão, eu venci a cruz, passei 30 e poucos anos andando com gente complicada, discípulo difícil, suportando Judas, Tomé, Pedro, imagina, com uma saudade imensa do céu. Irmão, se fosse eu acabei de sair da ressurreição, marcava encontro com os discípulos no Monte da Galileia e falava, gente, ó, estou indo para a glória, Consolador está vindo, hashtag fui, né? Partiu, estou voltando para a glória, amém, acabou. Jesus não. Jesus gostou de ter ficado aqui um tempo. A Bíblia diz que ele ressuscitou e sabe o que ele fez? Começou a aparecer devagar. Ele aparece um pouco aqui, conversa com 2 discípulos. Depois ele aparece lá longe, conversa com mais alguns. Depois aparece para um outro. Aí aparece para um outro grupo aqui. Aí conversa com as mulheres lá. Aí marca o encontro. Gente, encontrem comigo na Galileia. Para subir ao céu, Jesus, sabe onde ele foi? Lugar de pobre, periferia, Galileia. Lugar de gente pequena. Aí na hora dele subir aos céus, ele não desaparece, ele não estala os dedos e some, nada disso. A Bíblia diz que fica um grupo de 11 discípulos e o mestre, uma conversa de intimidade. De repente, Jesus começa a subir na frente deles. Você consegue imaginar? É cinematográfico. Ele vai subindo devagar, e aí fica uma troca de olhares das mais belas que já houve na história, que cinema nenhum é capaz de colocar. O mestre vai, mas os olhos ficam. Os discípulos ficam, mas os olhos vão. Na troca de olhares, o mestre vai subindo, até que vem uma nuvem, que em todo o Antigo Testamento simbolizou a presença de Deus com esse Israel, que estava cativo, que foi arrancado do Egito e que andou pelo deserto. A nuvem era coluna de nuvem de dia, é nuvem de noite, é presença de Deus no monte. Agora a nuvem vem, encobre os olhos, e eles ficam ali. Eu gosto de imaginar essa cena, tentando olhar assim para ver onde é que ele está. Tem uma nuvem que ficou atrapalhando a nossa visão. De repente, quando eles olham para o lado, tem um anjo. E o anjo olha para eles e diz: por que vocês estão olhando para cima? Olha o que ele está dizendo: acabou o tempo da verticalidade, agora é horizontalidade. Esse Jesus que foi recebido, já chegou, vai voltar. Ele nem chegou, já está com vontade de voltar. O nome disso é saudade. Palavra que só existe na língua portuguesa, profunda, saudade. Um grupo de homens simples gerou saudade no coração de Deus até fazer uma promessa: eu vou voltar para ficar com esse pessoal aí. Você já parou para pensar que Jesus sente uma saudade de você? E a promessa dele te alcança aqui hoje. Eu vou voltar para que você vá comigo. Eu vou voltar para que você andem comigo, morem comigo e nunca mais a gente se separe. É por isso que ele tirou a morte da história. O único que podia separar a gente era a morte, agora não pode mais. Ele tem vida e a vida dele serve para a gente, para viver eternamente adorando pelo que ele é, a vida inteira celebrando a vitória da morte. A morte perdeu. Quero fazer uma coisa com vocês aqui hoje. Podemos fazer uma oração de gratidão agora? Não pede nada não, só agradece. Só agradece a Deus agora. Só agradece, abre o seu coração, comece a agradecer. Agradeça a Deus o máximo que você puder pela sua vida. Agradeça a Deus pela sua história. Agradeça a Deus pela sua família. Mas acima de qualquer coisa, agradeça a Deus porque Ele fechou a porta da morte. Ela não atinge mais, o poder dela não é mais de destruição. Não é mais um poder para quebrar, para massacrar. A morte não pode mais te assustar. Ó Deus, obrigado, Senhor. Não há palavras, Senhor, senão gratidão, graça. Para onde, Senhor, nós iríamos se não fosse a Tua graça? Para quem nós clamaríamos se não fosse a graça? Oh Senhor, obrigado, Deus. Eu não merecia, Senhor. Se fôssemos receber o que merecemos, só a Tua graça imerecidamente nos atingiu. E hoje nós estamos aqui com um novo cântico na boca. Hoje nós estamos aqui para celebrá-lo. Hoje nós estamos aqui para agradecer porque as prisões, as algemas, as masmorras que nos prendiam foram destruídas. A morte não segurou a vida. Porque Tu estás vivo, Senhor. Essa igreja pode permanecer viva.
É porque o Senhor é vivo que nós cultuamos a Tua glória. É porque o Senhor é vivo que uma vez por mês nós trocamos o cálice e dizemos: é por causa desse sangue que nós podemos chamar-nos de irmãos. Não existe mais morte nas nossas relações, não existe mais morte na nossa história. Essa morte não tem poder de nos assustar. A Tua graça nos basta. E o Teu poder se aperfeiçoa nos fracos. Então agora, Senhor, recebe da Tua igreja a mais pura gratidão que puder sair. Eu Te agradeço, Senhor, por cada homem, cada mulher aqui dentro agora, cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada ancião, cada um que está aqui dentro hoje, Senhor. Só tem gente aqui porque a morte perdeu, só tem gente aqui porque o império da vida venceu, só tem gente aqui dentro porque Tu és. É porque o Senhor é, e nada pode te tirar do trono, nada pode abalar o Teu poder, nada pode diminuir a Tua glória. Seja exaltado, Senhor, porque Tu és grande, Tu és soberano, Tu és magnífico, Tu és poderoso, Tu estás acima de tudo e de todos. A Ti, Senhor, sejam rendidas toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, toda a soberania, toda a magnificência, todo o poder, tudo a Ti. Só o Senhor é digno. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno. Só Tu és digno. Só Tu és digno. É isso que cantam os anciãos na glória. Só Tu és digno. O Cordeiro venceu. Nenhum animal predador venceu. Foi o Cordeiro que venceu. E rasgou-se o véu do templo. O sangue escreveu nova história. E hoje nós podemos celebrar o Teu nome, Pai. Nós podemos Te agradecer. Eu queria que você desse um abraço no irmão do seu lado aí. Agradeça a Deus, porque esse abraço só é possível porque a morte perdeu. Porque agora existe vida. E é essa vida que faz hoje você poder abraçar esse irmão aí e dizer: graças a Deus, nós estamos vivos. E é essa vida que vai atingir outras vidas, até que o mundo saiba que nós somos uma geração, uma nova vida, uma proposta de identidade, agentes de transformação da história, gente que vive para pregar a glória, gente que vive para pregar a vida. O Cordeiro venceu. Agradeça a Deus hoje. Obrigado, pastor.